Amigos e amigas, se eu fosse o Nicolas Chupetex, eu renunciaria a essa presidência da Comissão de Educação. Mas como todo bom bolsominion, ele é ignorante o suficiente para não perceber ou não aceitar que ele vai se lascar nessa presidência. Porque a pauta dele vou citar 2 exemplos só. Antivacina, combate ao pronome neutro, mesmo com os graves problemas na nossa educação. Provavelmente ele vai acumular mais processos, inclusive o que ele perdeu para a deputada Duda Salabert, justamente por transfobia. Ele não percebe que não pode ser presidente dessa comissão porque, por exemplo, expôs uma criança de 14 anos trans usando banheiro feminino. Vamos ver o que os outros membros da comissão, pelo menos os não bolsonaristas, acham desse moleque, deputado. Vejam e, por favor, me digam o que acham, se concordam ou não com o Nick Chupeta neste cargo, e nos ajude deixando o seu like, compartilhando muito e fazendo sua inscrição, se for novo por aqui ou nova. Nos ajudará muito neste início de trabalho a favor da democracia e contra a intolerância e o extremismo do bolsonarismo. Muito obrigado e vamos para a notícia. Olá, boa tarde. Presidente, eu tenho uma questão de ordem com base no artigo 244 do Regimento Interno e também com base na decisão do Supremo Tribunal Federal da ADO 26, com o mandado de injunção 4733. O deputado Nicolas Ferreira é réu, está com processos na instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em função de um vídeo que ele gravou de uma estudante de 14 anos que estava utilizando o banheiro. Ele, inclusive, essa notícia, esse fato, teve uma ampla repercussão e um amplo repúdio por parte, sobretudo, da comunidade da educação pública brasileira, porque ele atentou contra os direitos de uma criança, inclusive ferindo o ECA e, acima de tudo, atentando contra o direito à educação e o direito ao uso do nome social e também do banheiro, de acordo com a identidade de gênero. E também, o senhor Nicolas Ferreira foi condenado em segunda instância a partir de uma ação movida pela atual deputada, na época candidata a prefeita, Duda Salabert, porque ele também foi transfóbico com ela, dizendo, abre aspas, que a deputada seria um homem. Fecha aspas. Por conta disso, ele foi condenado em segunda instância a pagar uma multa de R$30 mil. Presidente, com base na decisão do Supremo e também com base no nosso regimento interno, é inconcebível que um sujeito que não tem uma postura ilibada, que não tem condição de fazer jus ao mandato de deputado federal, e de um sujeito que, inclusive, cometeu crimes contra uma criança, sobretudo dentro de um espaço educacional, que foi uma escola em Minas Gerais, não é concebível que ele possa ser candidato a presidente da Comissão de Educação, principalmente no ano em que a gente tem discussões que são fundamentais para a educação pública brasileira, como, por exemplo, a garantia do pagamento do piso dos nossos educadores Brasil afora, ou então a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, ou então renovação das cotas do SISU. São muitos os desafios na educação pública brasileira, portanto, de acordo com o artigo que eu mencionei e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós contestamos a indicação do senhor Nicolas Ferreira como candidato a presidente da Comissão de Educação. Esta comissão, como disse a deputada Sâmia, é uma comissão muito importante. E nós queremos ter, com quem for eleito presidente, um compromisso do que será a pauta desta comissão. Isso para a gente é fundamental. Nós não podemos transformar a comissão num ringue onde apenas projetos que têm um determinado vínculo ideológico estejam na pauta. Isso é fundamental escutar do presidente, se nós teremos aqui um processo de escolha democrática dos projetos, como fez Vossa Excelência, onde nós tínhamos vários projetos que eram debatidos de partidos diferentes, etc. Não tenho a menor segurança que isso acontecerá com o deputado Nicolas, e digo por quê. A pauta dele é, em primeiro lugar, uma pauta que coloca questões referentes à transfobia na ordem do dia. O deputado chegou a colocar uma peruca no Dia das Mulheres, uma ofensa evidente a quem hoje faz a sua orientação pela transfobia ou pelo movimento LGBTQIA+, em processos, inclusive, que estão em Minas Gerais. Essa é uma pauta que lhe é peculiar sobre a questão de gênero. A outra pauta que ele coloca é a questão da não vacina. Outro dia, junto com o governador de Minas Gerais, foi comemorar que não é obrigatório vacina para criança. E nós teremos que voltar à Idade Média para saber se vacina deve ir na escola ou não. É outra pauta de preferência do deputado. A outra que ele vive colocando, e foi autor de projeto disso na Câmara de Belo Horizonte, é escola sem partido.
esta ilegal. Tem ilegalidade já no Supremo Tribunal Federal, que você não pode transformar a escola num modelo ideológico, seja lá de que ideologia for, muito menos de ultradireita. A outra pauta dele é a escola cívico-militar. Então nós transformaremos, se forem essas as únicas pautas aqui, numa não comissão de educação, mas numa degladiação quase que de guerra e de retrocesso, onde a gente conhece o deputado também pelos seus adjetivos que gosta de usar contra o presidente da República, que são de baixo nível, e a gente vê isso constantemente. Então não sei qual a pauta que teremos aqui. Só essa será uma pauta, porque como vamos discutir aqui o Plano Nacional de Educação, o piso da educação, o ensino médio, o pé de meia, que é a bolsa e a poupança escola, fundamentais para acabar com a evasão escolar, a escola de tempo integral, para que nossos jovens... 30 segundos. 10 segundos. 10 segundos. A escola de tempo integral, a educação infantil, creche para a escola para todos. Eu não sei se isso estará na pauta. Com o deputado até hoje não houve acordo que possibilitasse isso. Então, como eleger um presidente se nós não sabemos, e aqui termino mesmo, não sabemos ter um acordo? A prevalecer isso, evidentemente, não poderei votar num presidente, dando a ele um cheque em branco para não colocar as pautas mais importantes na ordem do dia. Presidente, 2 minutos. Seria engraçado se não fosse trágico ver os defensores do 8 de janeiro, dos translocados da extrema-direita, comandados pelo delinquente, que está cada vez mais visível que o Bolsonaro foi o arquiteto da tentativa de golpe, junto com aqueles militares todos que estão indiciados ali, mas ver esses defensores dos bandidos golpistas vir aqui falar em democracia. Vir aqui falar em democracia para respaldar um dos maiores escárnios que a gente viu em 2024. E a questão de ordem da deputada Samia Bonfim tem muita precedência. Não é possível que a Comissão de Educação, que trata de um dos principais assuntos da casa, seja presidida por alguém já condenado em primeira e segunda instância por transfobia, que aliás devia ter sido cassado pelo Conselho de Ética pelo desrespeito às mulheres no 8 de março do ano passado e às mulheres trans. E que, no questão específica da questão de ordem, expôs uma menina de 14 anos nas suas redes sociais, induzindo a largar o ensino médio, induzindo a violência contra as mulheres, né? A deputada Duda, que foi, inclusive, uma das autoras dos processos contra ele, lá pelos casos gravíssimos em Minas Gerais. Então, assim, chega a ser hipócrita de vários deputados da extrema-direita vir aqui falar da presunção da inocência, logo eles, que adoram fazer um discurso ridículo, né, de ataque, né, enfim, de aumento do Estado penal, mas quando é para proteger os bandidos amigos deles, ladrões de joia, fomentadores de golpe, inclusive na cúpula do Exército, aí eles defendem. O Nicolas é obviamente um dos investigados, né, em vários processos, e é muito grave que a Comissão de Educação, que trata de tantos temas importantes, nós temos 10 anos do Plano Nacional de Educação em 2024, esteja presidido pelas trevas. Mas eu confio muito, deputado Moses, na força de luta dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos e da resistência. Pode ter certeza que aqui na comissão e fora dela terá luta. Dizer que o PDT vai votar contrário à indicação do Nicolas Ferreira à presidência dessa comissão por diversos motivos. Primeiro, por entender que o Nicolas não deveria estar pleiteando a presidência da comissão, porque ele pode ser preso a qualquer momento. Porque além de ter sido condenado por transfobia na esfera civil, o processo na esfera criminal está avançando também. Então, o que nós estamos discutindo aqui nessa comissão é colocar na presidência um parlamentar que vai ser julgado na esfera criminal por transfobia, que expôs também uma adolescente na escola, sempre teve uma posição contrária à educação, porque, como bem disse o deputado Rogério, a questão em relação à vacinação e outros debates que são caros, que nós deveríamos aprofundar, o Nicolas vai justamente alijar esse debate e trazer questões aqui da Idade Média. Por isso nós postamos contrária e sabemos que essa comissão sempre foi marcada pelo bom tom, pelo consenso. Então nós estamos rebaixando essa comissão. E ao rebaixar essa comissão, nós estamos rebaixando também essa casa. E rebaixando o projeto de educação que nós temos para o Brasil. Nós vivemos uma das maiores crises educacionais da história. O Censo Escolar divulgou semana passada que aumentou o número de escolas sem água no Brasil. Então a gente tem que estar discutindo questões profundas, mas não. Vamos apagar esse debate para levar um debate meramente ideológico sobre ideologia de gênero, proibir livro didático, doutrinação escolar, que em nada vai melhorar a educação no país. Então, votamos contrário e sabemos que, se caso ele ganhe a presidência, vai ser um retrocesso. Só para concluir, presidente, vai ser um retrocesso para essa casa e, sobretudo, para a educação do Brasil, perderemos um ano de debate qualificado nessa casa. Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.
Eu já travei inúmeros debates desse mesmo lugar. Mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa pequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que ao invés de a gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. O nosso Brasil tem inúmeros problemas, a nossa educação está longe de ser referência no mundo e me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o espaço do debate educacional, a essa pequenez dessa polarização, até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta extremista, mas que não entende nada de sala de aula. Eu venho da escola pública, dei aula em escola pública, trabalho com educação há 15 anos e me entristece muito o que acontece aqui hoje. Porque o que o Brasil quer da gente é diálogo, é solução. É mais projetos como os que eu tenho orgulho de ter aprovado. Absorvente na escola, poupança em ensino médio, ensino técnico, vacina para professor. E não a gente reduzir todo o debate da educação a mais uma lacração nas redes sociais. Seguiremos lutando, votei contra, mas com muita tristeza pelo dia de hoje. Que discordo desta indicação. Uma indicação legítima do partido que, pelo tamanho que teve, pôde indicar, mas que decidiu por indicar alguém que é inimigo da educação pública no Brasil. E este é o ponto que está colocado para mim absolutamente coerente, cristalino. Porque esse é o debate. Quando nós, cidadãos ou parlamentares, votamos em alguém, analisamos o quê? A trajetória da pessoa e as propostas da pessoa. Infelizmente, não podemos contar hoje aqui com a presença do próprio candidato, está legitimamente exercendo o direito à licença paternidade. Houve até uma ponderação que pudéssemos aguardar para que ele pudesse estar aqui, não foi aceita. E sequer podemos ver o compromisso que ele possa ter com a condução democrática e republicana. E, ao mesmo tempo, sua trajetória sempre foi a de ataque à educação pública, não, nunca a de defesa. Na verdade, nós passamos o ano passado inteiro no plenário da Câmara discutindo vários temas e o deputado que agora será presidente dessa comissão sequer se indignou a discutir educação integral, financiamento da educação, educação especial, qualquer outros dos assuntos. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Nós estaremos aqui cobrando que essa comissão seja respeitada. O que nós estamos votando aqui hoje, deputado Sóstenes, com todo respeito, é uma trava a discutir política pública para a educação brasileira. É um retrocesso civilizatório. É a simbologia do contrário. Nós não podemos acreditar que esta figura, né, que na verdade é uma provocação, e aí eu coloco o PL também como responsável, porque isso é uma provocação. Porque vocês tinham outras propostas para fazer, entende? E, ao mesmo tempo, é uma excrescência educacional. Se eu for perguntar para o deputado que vai ser indicado, o que é um plano nacional de educação, o que é o Fundeb, por que tem que ter um piso nacional salarial, entendeu, para a educação? Então ele não sabe nada disso. Ele só trata de banheiro unissex, ele só trata de intolerância e ódio, exatamente o contrário que é o princípio da educação, que é a socialização das crianças, dos adolescentes, dos jovens brasileiros e a formação para construir um Brasil livre, soberano e democrático. Ele não quer isso, é o programa da destruição. Mas trazer este nome para a educação em particular, entende? Eu chamo isso de provocação. Isso vai ser uma trava que eu não queria que acontecesse, não é uma posição republicana, não é democrática e vou dizer mais, entende? Com ódio e intolerância nós não vamos longe. Então alguém que coloca no seu site, entende? Só para concluir, deputado Moço, Paulo Freire nunca mais, sem nunca ter lido um livro de Paulo Freire, eu vou entregar para ele o livro que eu produzi com outros grandes conhecedores. Eu vou lhe presentear, a começar pela pedagogia do oprimido. Viva Paulo Freire contra Nicolas Ferreira!